Eu perdi a oportunidade de participar da abertura do evento, porque nós ficamos com o tempo comprometido, mas quero descontar agora em vocês aí. É o seguinte, me deu cócega aí esse assunto. Por quê? Porque eu até fiz uma listinha aqui, ouvindo o Cosmo falar, o Fábio, e eu fiz aqui até uma listinha, né? O Fábio falou agora sobre esse fenômeno aí, que isso é real, de que são pesquisas já confiáveis, de que 70% dos profissionais, não estou falando de operacional, dos profissionais qualificados, 70% eles são contratados por quesitos técnicos, por conhecimentos técnicos. Aliás, quase todos são contratados por questões técnicas, mas 70% são demitidos ou perdem seus contratos de trabalho por questões de relacionamento. Ou seja, isso, para mim, tem nome, chama-se também valorização profissional. Ou seja, as pessoas que passam por esse choque aí, certamente ele não passou isso porque quer, porque deseja fazer isso. Outra questão que eu pergunto a vocês, difamar o colega de ofício, isso aí é valorização profissional? Agora, quando eu falo não, difamar ou desqualificar o colega, se eu falar, não se deve fazer isso, a leitura é que eu sou omisso, eu sou antissocial? É uma pergunta que se faz. Desvio de função, você entra no empreendimento com a função determinada, com o salário direcionado para aquilo, com o contrato direcionado, e de repente você se vê lá envolvido e comprometido com outras questões, muitas vezes as outras questões é que se encarrega de encerrar seu ciclo nesse negócio. Isso aí é valorização profissional? Nós somos concorrentes uns dos outros, tem profissão que se degradeiam, se matam entre si, e vê o colega de profissão como concorrente. Eu vejo que algumas profissões que são mais maduras, que já existe há mais tempo, como pegar a medicina, por exemplo, não quero dizer que sejam isentos desse tipo de problema, mas eu vejo que os médicos já são menos mais parceiro e menos visão concorrente que outras áreas. Nós, técnico de segurança, especificamente nós, técnico de segurança, nós tivemos a preocupação ao longo do tempo que nós temos, diga de passagem que o técnico de segurança e o engenheiro de segurança são uma das pouquíssimas profissões no Brasil que tem funções estabelecidas por lei, sabiam disso? Isso para a gente é um valor ou é um problema? É uma questão para se discutir e se avaliar. O profissional de técnico de segurança, o especializado, ele dentro da empresa, do local de trabalho, ele tem que agir e interagir como mediador ou como parte do conflito. Isso aí, para mim, tem tudo a ver com a valorização profissional, porque isso desencadeia uma série de variáveis aí que não tem resposta para isso. Questão do empreendedorismo, ou seja, você ter um pé no vínculo de empregado e outro pé na busca do empreendedorismo, isso aí é valorização profissional? Qual é a dimensão disso? Ou isso tem que ser uma meta de cada profissional? Outra questão, o isolamento pessoal ou social. Isso tem relação com a valorização profissional? Eu costumo dizer o seguinte, que nós aqui no nosso do Hemisfério Sul, eu acho que são muito diferentes de algumas regiões do mundo aí que a gente enxerga eles como frios, ruins de relacionamento, mas nós somos muito mais para o isolamento do que a vida associativista. Ou seja, o Brasil, não sei se vocês têm acompanhado isso, hoje se registra aí que apenas 3% dos brasileiros têm simpatia por associativismo, ou seja, ser sócio de uma entidade, de um clube, de um sindicato, de uma associação,
de algo qualquer que ele tenha essa condição de associado a uma entidade coletiva. Na Suécia, esse comportamento se inverte. Na Suécia, 97% são vinculados à vida associativista. E olha só, alguma coisa aí está errada. A Suécia é tido como um dos primeiros IDH do mundo, e lá não tem muitos problemas de ordem social. Então, passa-se ideia para a gente que a associativismo só serve para quem vive no rodapé da sociedade, que precisa se juntar com o outro para poder conquistar seu espaço. A Suécia mostra que não é por aí. O fator pauta positiva e negativa. Aí tem uma questão que eu acho que arrebenta a profissão de qualquer seguinte profissional, da postura nesse sentido. Por exemplo, nossa área, desde quando eu comecei, isso há quase 50 anos atrás, a pauta predominante é o negativismo. E hoje, se você analisar aí as lives, os discursos, as tomadas de posição, quase todas colocam em primeiro plano exatamente essa postura negativista, de sangue, de mal, é ruim, é péssimo, ou seja, pouco se investe nos resultados, de bons resultados, para servir de exemplo, de estimulação para quem pratica o mau exemplo. Então, é um fator que eu acho que é muito importante aí na questão da valorização profissional. Questão da visão corporativista. Ser corporativista é um mal ou um mal necessário? Acho que bom, ninguém é capaz de afirmar que corporativismo é bom, mas é um mal ou é um mal necessário? O que eu percebo é que o corporativismo no nosso meio é um palavrão, né? Só que é um palavrão, mas a gente sofre com os corporativismos dos nossos concorrentes. Aí é uma questão para reflexão, até que ponto isso impacta na valorização de uma profissão. O radicalismo e a posição flexível. Qual é a posição hoje nossa de um técnico de segurança? Ele tem que ser flexível, radical, tem que ser camaleão? O que isso implica e qual é o impacto disso na valorização profissional? E, por último, a questão da ética. Ser ética é um pecado? Ser ético você passa por otário? Ser ético te impede que você avança no seu projeto de vida econômico, vida social? Então, acho que, no meu entendimento, esse rol de situações aí é um combustível gigantesco de situação que eu acho que tem impacto, ou tem relação direta ou indireta com a valorização profissional. Então, por exemplo, identidade profissional. Quando eu tentei difundir no nosso meio a importância disso, eu fui duramente criticado e eu percebo que nós não temos nenhuma receptividade para a identidade profissional. E aí eu vejo, por exemplo, aliás, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguém um dia ser abordado pela polícia e pedir o documento do policial? Eu nunca vi. Você sabe que é um direito isso, né? Que o sujeito pode chegar fardado para você, te fazer uma abordagem, te prender, mas você respeita ele por quê? Pela farda que ele usa. Esse comportamento, no passado, ele foi muito presente no Brasil e no mundo, da identidade através da aparência. Hoje, para mim, só resta no médico e no advogado. Mas não deixa de ser uma questão também de valorização profissional. Eu vejo aí que pessoas, quando entram na área da saúde, que botam um avental branco, fica todo faceiro passeando pela rua e até pega o metrô e de ônibus usando seu uniforme. Pergunta a você, as profissões que são do rodapé do reconhecimento, eles têm esse mesmo orgulho? Eu acho que não. Então, tudo isso, para mim, tá ligado. Então, eu fiz aqui a minha visão pessoal. Gostaria de ouvir vocês com relação a essas questões. Bom, eu saquei. Vou passar a palavra para o Cosmo. Você falou bastante. Você falou que ia fazer só um arranhadinho aí, mas você trouxe uma tese, né? Mas tá bom. Eu vou fazer o seguinte: vou passar a palavra para o Cosmo. Depois eu gostaria de colocar somente um item dos que você falou, que é sobre essa questão do desvio de função, se é valorização ou não. Para mim depende, né? Mas, Cosmo, a palavra é sua. Bom que a gente vai
a gente foi convidado para uma palestra e não sabia, né? Olha que bacana, mas bacana. Bom, uma coisa importante no meio disso tudo é o seguinte, né? Sempre que a gente compara a banana com laranja, o que sai é salada de frutas, né? Então, a questão da valorização do associado, do corporativismo, seja o que for, na Suécia nem de longe pode ser comparado com nós. Até porque se na Suécia um dirigente sindical associativo fizer um desvio numa entidade, ele vai para a cadeia. E aqui ele é promovido, né? Então, a gente pega as referências, mas esquece que a comparação tem as suas doenças. A gente sempre acusa uma categoria ou outra pela ausência de compromisso e falta de valorização, esquecendo de pôr um elemento no meio que faz que isso ocorra. Ok? Então, eu acho meio assim, embora eu concorde com o Armando em algumas coisas, eu não concordo em todas. A questão da ética profissional, eu escrevi um artigo há muitos anos, que é usado em faculdades por aí, que tem o título de Ética, um caminho de muitas vias, né? A ética, quando ela é com ausência de razão, ela é corporativismo, e o Brasil sofre muito com isso. Porque um profissional de segurança, ele não tem que ser ético só com o seu colega, ele tem que ser ético com os trabalhadores, com a sociedade, com as empresas. Então, muitas vezes, o que se diz não é ausência de ética, é uma realidade que não é agradável de ouvir. Nós temos problemas estruturais no Brasil, de comportamento, de relacionamento, que precisam ser superados para que a gente possa buscar, de fato, uma valorização. Como é um debate, eu vou deixar espaço para os demais aí. Obrigado. Eu estou só antes do Fábio falar, só colocar mais um componente. O Cortella, acho que todos nós somos fã dele, né? Ele bate em quase todas as apresentações de que o que se aconselha é que você elogia em público e critica no privado. Eu coloco isso também para reflexão. Nós, na nossa área, isso está presente, esse tipo de comportamento? Beleza, as reflexões estão aí, né? Fábio, manda ver aí. Eu vou fazer uma colocação depois para ele, mas eu vou esperar a minha vez. Vamos lá. Tá. Então, o Armando colocou muitas perguntas e muitas reflexões aqui para todos nós, né? Eu gostaria de pegar somente uma. Quando a gente fala em valorização profissional, e nós estamos falando de 50 anos do SESMIT, e os profissionais do SESMIT são o técnico, o engenheiro, o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, muitas vezes a gente percebe que esses profissionais eles acabam acumulando outros serviços dentro da indústria, em geral. Então, eles cuidam de meio ambiente, às vezes cuidam de manutenção, às vezes cuidam de portaria, sendo que a legislação, a NR4, é clara. Aquelas 8, 6 horas, 3 horas, às vezes, que seja, tem que cuidar de saúde e segurança. Existe um rol de serviços e de cuidados que devem ser realizados. Então, muitas vezes, a percepção que eu tenho é que os profissionais eles começam a realizar os trabalhos e, por não ter ninguém ou poucas pessoas que conhecem de saúde e segurança, as pessoas faltam, às vezes, um plano, um master plan, uma gestão, e eles começam a fazer o que eles acham que devem fazer, da maneira que eles acham que devem fazer. E deixam muitas lacunas. E as empresas percebem, falam, pô, mas caramba, eu estou pagando um cara aqui, um engenheiro, um técnico, um médico, e ele está com tanto tempo livre. E olha, em saúde e segurança tem muita coisa para fazer. Pode colocar 3 técnicos e 3 engenheiros e 6 técnicos numa indústria pequena que você arruma o que fazer em saúde e segurança. Tem muita coisa para fazer. Só que aí as pessoas, às vezes, por falta de experiência, por formação ou por falta de interesse, deixam de fazer tudo que poderiam fazer. E aí a gestão começa a perceber que esse cara, de alguma forma, tem uma horinha livre. E aí ele começa a acumular cargo e acumular função. E daqui a pouco ele está fazendo tudo, menos saúde e segurança.
Então, eu acho que um passo, foram falados vários passos importantes aqui, mas um dos grandes passos de valorização profissional é o profissional se valorizar como técnico, como engenheiro, como médico, como enfermeiro. Eu estou aqui para realizar esse trabalho, existe um rol de ações que eu tenho que realizar como SESMIT, e eu tenho que fazer o meu melhor. A sessão está chegando para eles, viu, Fábio? Lá no YouTube. Ah, tá. Tá. Eu já concluí também. Legal, Fábio, entendi. Bom, coincidentemente eu ia puxar esse gancho aí, mas eu vou colocar aqui para vocês, porque, como eu disse, depende, né? Uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas é o seguinte: quando nós, enquanto profissionais, nós somos profissionais técnicos em segurança do trabalho, né? E não necessariamente técnico em segurança do trabalhador, né? Às vezes as pessoas, como o próprio Cosmo colocou aí, eu não tinha falado da outra vez, às vezes você começa a meio que colocar isso meio politizado dentro da empresa, e isso interfere no seu posicionamento enquanto profissional. Então, como já foi falado nos outros painéis anteriores, né, no final das contas, a empresa quer ver os números, né? O que você conseguiu agregar para a empresa, né? Porque a valorização de você profissional vai passar pelo resultado das suas entregas, aquilo que você foi capaz de construir dentro da empresa. Então, essa coisa de ser técnico de segurança do trabalhador é um problema lá dentro. Então, para você construir valorização, você tem que ser um técnico de segurança do trabalho, ou seja, você não cuida só do trabalhador, você também cuida do processo e você cuida do produto que aquela empresa desenvolve, entendeu? Então, você tem que ter esse engajamento natural para gerar valor. Se você não consegue fazer isso, você só defende um aspecto, que é essa coisa do trabalhador, você fica meio desgastado ali, você vai lutando e não consegue produzir valor. Então, o técnico tem que ter uma visão sistemática da empresa, de maneira que ele consiga enxergar o trabalhador, o processo e o produto. Para isso, dessa forma, ele gera valor. Então, esse é um aspecto que eu queria colocar em função daquilo que o Cosmo tinha falado sobre essa questão de repente, você ter um posicionamento mais político dentro da empresa. Então, você é um profissional lá dentro, como qualquer outro, e você também tem que gerar o seu resultado para que isso se converta em valorização profissional, né? Falar de desvio de função também, né? Eu tenho 37 anos de segurança do trabalho, nunca tive esse problema. Uma das grandes coisas do desvio de função é que o profissional de segurança não sabe o que ele faz. Porque se você entrar numa empresa com 100 trabalhadores, uma organização com 100 trabalhadores, e começar a fazer um processo de análise de risco adequado, você vai levar alguns anos para conseguir concluir isso. Se você levar uma empresa a levantamento de produtos químicos, você vai levar alguns anos. É lógico que todo cara não sabe o que tem que fazer, que aprendeu naquelas escolas, que as coisas repetem, vão falando a mesma coisa, desde o tempo que os passarinhos iam para o espaço confinado. Essa pessoa vai replicar modelos. Replicando modelos, ele vai ter tempo de sobra. E esse tempo de sobra acontece uma coisa, colocam ele num outro serviço que é menos conflitante, que tem menos pontos de atrito, coisa parecida. Então, essa adaptação é muito conveniente para muita gente também. Nessa coisa de lição de casa que a gente fala, é bem isso que acontece. Mas a empresa faz o desvio. A empresa faz o desvio, na maioria dos casos, tem casos que não são assim, quando você não sabe ocupar o seu espaço, o que você tem que fazer para fazer uma coisa direito. A empresa faz desvio quando você faz o PGR instantâneo, né? PGR espírita, aquele que você intui os perigos e riscos, já sai psicografando aquilo lá. Então, nós temos realmente, para buscar uma valorização, o profissional de segurança, quando ele sabe o que ele tem que fazer, o quanto vale o que ele tem que fazer, ele geralmente não tem problema. Mas, infelizmente, a maioria vive dos chavões, das respostas prontas, desses treinamentos que alguém citou, não sei se foi o Fábio ou foi você, de 1900 e alguma coisa, repetidos, interessantes, que não mudam nada, e a gente fica falando de valorização, fica querendo soluções prontas, fica querendo piso de categoria definido, sem meritocracia, uma série de coisas que ele tem. Isso só nos causa problema. Falei.
Legal, legal. Claudemir, bom, vocês viram que o assunto ele é polêmico mesmo. Só um minutinho, Fábio. Mas o relógio não para, né? O relógio não para. A gente está no nosso quinto painel da noite. Todo mundo gostaria de falar. Eu vou deixar o Fábio um tweet para você, Fábio. Obrigado. Vai ser tweet mesmo. Estão me escutando, né? Sim. Ótimo. Então, eu queria, bom, primeiro agradecer, sei que já vai para o encerramento aí. Mais uma vez, parabéns aos 50 anos do SESMIT e parabéns, Anateste, pela live. Obrigado pelo convite. Só não queria deixar de comentar que muitas vezes a gente fala, isso é caro, isso é difícil, isso eu não posso, só que as legislações estão lá para a pessoa fazer uma leitura e entender. Então, a nova NR1 é de janeiro, e eu vejo ainda muita falta de entender o novo mindset dessa legislação, que está harmonizada com a 14.001 e com as outras ISOs, a 14.000 de meio ambiente, a 51.000, a 45.000, a ISO. Então, elas estão falando a mesma coisa, inclusive os termos. O termo de perigo, o termo de risco, vejo muita gente falando, olha, mas isso aqui é arriscado. Não, risco agora para a gente, de acordo com a NR1, é um número, né? Não são mais riscos químicos, são agentes químicos, são agentes físicos. Então, está lá na legislação, faz 50 anos que a gente fala de uma outra maneira, é uma mudança de mindset, mas a gente tem que começar. E isso está disponível para todo mundo, é só dar uma lida lá e nos anexos que vai encontrar essas definições. Obrigado. Show de bola. É isso aí. Quando eu dou treinamento, normalmente eu falo para as pessoas, o glossário é a parte mais importante da norma para você que é técnico. Quando você for escrever alguma coisa, escreva de maneira técnica, né? Quer falar, Cosmo? Um tweet também, tá? Rapidinho. Comigo é fácil. Bom, Fábio, você tem toda a razão. Gostei das palavras em inglês, elas valorizam, você sempre fala aí, né? Daqui a pouco nós vamos chamar safety. Né? A gente está nossa área está indo safety. Você imagina, nisso que você colocou, nós já estamos aí há 3 anos falando em PGR, ninguém leu a NR1, apareceu um monte de coisa por aí. Eu estou há 20 dias procurando um PGR que atenda a norma. E se a gente não sabe fazer a base daquilo que a gente vai fazer, imagina como é que sai o resto, né? Então, essa confusão de perigo, risco, para mim ainda a gente toca, mas as pessoas realmente não têm a condição disso. Então, não reclamem. Procurem fazer, procurem entender, procurem conhecer. Quem não conhece, vai em conversa fiada, né? Vai em conversa, é assim, é assado, é desse jeito, ou superestima, como a gente tem visto. PGR, que era para ser uma referência daqui a alguns anos para o próprio empregador cuidar do seu negócio, está virando um PPRA obeso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente faz disso. Eu, especialmente, já estou na idade de partir para a eternidade, não vou ver o resto disso. Mas aqueles que estão começando agora na área, se eles não botarem o pé no chão, não vai ter área por muito tempo. O Armando Campo, antes de morrer, ele dizia muito sobre isso. Se a segurança não mudar de trajeto, não são eles que vão acabar com nós. Somos nós que vamos acabar com a gente mesmo. Obrigado pela oportunidade, obrigado para todo mundo. Edson, obrigado, Armando. Abraço, Fábio. Legal, muito bom, muito bom. É isso aí, né, gente? Seu microfone está fechado, viu, Armando?